mulheres líderes, começamos o mês de março, mês da mulher. E é claro que a gente se empenha e traz conteúdo de qualidade, conteúdo que vai fazer você dar aquele avanço, dar aquela sustentação. O nosso compromisso neste mês de março, mês da mulher, é em 21 dias você ter conteúdo e base suficiente para você mudar de ciclo, fazer um novo ciclo na sua vida. E para começar esse ciclo, nosso primeiro programa, eu convidei essa mulher super empoderada, inteligente e líder da sua vida e dos seus negócios, a doutora Isadora Rossetto. Doutora Isadora, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada pelo convite, de coração. Espero poder agregar para essas mulheres informações que são valiosíssimas no nosso dia a dia. Informação, conhecimento é poder. Exatamente, conhecimento é poder. E por falar em conhecimento, graças a Deus, hoje a gente tem a Lei Maria da Penha, que nos protege em vários sentidos, né? E você, como especialista nessa área, conta pra gente, assim, um pouquinho, assim, do que você vê da Maria da Penha, da evolução. Como é que tá essas coisas, assim? Passa, assim, sabe? Eu queria tirar o juridiquês para nossas mulheres líderes entenderem mais o quanto que isso beneficia a gente. A Lei da Maria da Penha, ela surgiu para que houvessem sanções e medidas preventivas anteriores ao julgamento do processo que pudessem cuidar dessas mulheres. Medidas, vamos dizer, mais severas, prisões mais rápidas, a palavra da vítima vale muito mais. Então, ela veio para facilitar isso. Historicamente, veio literalmente da Maria da Penha. Quem nunca leu o livro da Maria da Penha, aconselho que leia, é uma história interessantíssima. Ela conta de quando ela foi perseguida, quantas vezes ela teve que tentar recorrer para poder conseguir justiça. Ela chegou a recorrer em âmbito internacional para que conseguisse ser assistida, de que fosse levada a sério o que ela estava falando. Então, é interessantíssimo. E a Lei Maria da Penha veio nesse sentido, para resguardar o direito da mulher. Excelente. Doutora Isadora, assim, existem muitos mitos e verdades em relação à Lei Maria da Penha. E o propósito aqui é isso, é quebrar esses mitos e saber o que é verdade, não é mesmo? E aí eu vou te perguntar algumas coisas que muitas mulheres já mandaram essas perguntas, essas dúvidas para a gente deixar claro o que é mito e o que é verdade. Então, o primeiro mito ou verdade? A Lei Maria da Penha só se aplica nos casos de violência doméstica? Não. Ela se aplica nos casos de violência doméstica e familiar. Então, por exemplo, nós podemos ter uma vítima de violência doméstica, não só a mulher, a esposa, vai ser também o namorado, vai ser em qualquer outro lugar, pode ser uma doméstica que trabalha no lar, pode ser violência doméstica que é cometida fora do ambiente familiar. O que exige é que tenha uma relação de cunho íntimo. De cunho íntimo. Então, quer dizer assim, outro mito e verdade que a gente pode quebrar agora. A Lei Maria da Penha, ela não funciona somente... ela funciona somente para quem tem, assim, algum relacionamento íntimo ou vive na mesma casa. Isso é mito ou verdade? É mito. Para quem vive só na mesma casa, é mito, tá? Porque, como eu te disse, nós podemos ter a violência doméstica no âmbito do trabalho, a gente pode ter ela fora do lar, não precisa ser somente o marido, como muitas pessoas pensam. Só pode quando for casado, quando tiver união estável. É um mito, tá? Inclusive, nós temos entendimentos, como eu disse, que é interessante no ambiente de trabalho. É aquela mulher que é perseguida no ambiente de trabalho, além das leis trabalhistas preverem isso, a Lei Maria da Penha também vai atuar nesse sentido. Então, não precisa ser só a esposa, pode ser a namorada, pode ser a tia, a avó, a sogra, a pessoa que está dentro da relação familiar também.
Nossa, que interessante, porque assim, muitas mulheres pensam que a lei da Maria da Penha ela só protege as mulheres que vivem com o abusador, né? E Não. não, a lei Maria da Penha protege nós mulheres de qualquer relação abusiva, né? É, E que cunho íntimo, ou seja, por que a gente coloca o exemplo do namorado? O namorado não mora na mesma casa, eles têm uma relação íntima, mas não moram na mesma casa, não dividem o mesmo teto, muitas vezes não dividem as finanças, então tem que ter um cunho íntimo, uma relação íntima, mas não necessariamente precisa ser a esposa, tá? ai, perfeito. E além da violência, agora é uma curiosidade. Além da violência doméstica, a Maria da Penha, ela protege as mulheres com outros tipos de violência? Sim, a patrimonial, a psicológica, e diga-se de passagem, eu acredito que seja uma das piores, porque é uma coisa que eu e as minhas sócias, nós conversamos muito, nós atuamos juntas, nós conversamos muito sobre isso. É raro, não vou dizer que não existe, mas é raríssimo o caso exista, que a pessoa já chega te batendo. Primeiro, geralmente vai ser a violência psicológica dessa mulher, acabar com o psicológico dela, maltratar ela, falar que ela não vale nada, que ela nunca vai ser ninguém. São as palavras bem tradicionais. Nunca vai ser ninguém sem ele, proibir as roupas, afastar dos amigos, da família. Isso tudo é um certo tipo de violência. Ela é mais difícil de ser comprovada, tá? Mas, como eu te disse, a palavra da vítima, ela tem um grande peso dentro da Lei Maria da Penha. Então, graças a Deus por isso, porque antigamente tudo teria que ser estritamente comprovado, não que hoje você não tenha que trabalhar com provas. O que você tiver de provas, leve. Quando você for à delegacia, faça uma ocorrência, não se importe com o tempo que aquela pessoa estará perdendo para poder fazer a sua ocorrência e registrar tudo. Se você tiver prints, por exemplo, de ligações exageradas da pessoa atrás de você, te perseguindo, entra também no crime, um outro crime que nós temos novo, né, que é o crime de stalking, que é o de perseguição. Geralmente ele anda colado com a Maria da Penha, então tem sido comum as denúncias serem somadas umas às outras, a da Maria da Penha e o do crime de stalking, que é o de perseguição, ficar ligando, mandando mensagem para suas amigas, atrás de você, literalmente perseguindo, mas é outra lei, né? Então, não tenham medo de colocar tudo que vocês acharem necessário nessa ocorrência, porque vai ser... Desculpe, eu tenho um cachorro aqui. Nós, mulheres, somos multidisciplinares e amamos pessoas, animais, e a gente consegue conviver com tudo isso no mesmo ambiente. Então, é válido, é válido. Então, é isso, não tenham medo. Quando vocês chegarem na delegacia, uma coisa que poucas mulheres sabem é que elas podem chegar na delegacia e pedir para que sejam atendidas por uma agente mulher. Eu não posso fazer a minha ocorrência com um agente homem? Pode. Mas como a recorrência de reclamações, quando são homens que atendem, infelizmente isso acontece ainda hoje em dia, quando são homens que atendem, muitas vezes acabam sendo um pouco indelicados, mas apesar deles terem treinamento para isso e trabalharem cotidianamente com isso, então as mulheres têm o direito de chegarem na delegacia e pedirem que seja atendida por uma agente mulher. Tá? Também isso ajuda a mulher se sentir mais acalentada, protegida, mas como eu sempre digo, é muito importante, não só no âmbito da violência, mas eu digo que principalmente você estar acompanhado por um advogado. Por quê? Eu vou Excelente. dizer, porque no momento que você foi vítima de violência doméstica, psicológica, patrimonial, tocou fogo nas suas roupas, tocou fogo na sua casa, quebrou seu celular, acontece muito, pega o celular e quebra. Nesse momento, você está desestabilizada emocionalmente. Então, quando nós falamos simplesmente pelo nosso emocional, a gente deixa muita coisa que racionalmente a gente colocaria que são importantes, muito importantes, a gente deixa passar. O advogado ele vai estar dar um apoio. A gente sempre brinca que a gente tem um pouco de psicóloga, né? Porque além da gente dar o suporte
do direito, pedir tudo direitinho na ocorrência, o que vai facilitar muito o trâmite desse processo. A gente dá o suporte emocional para essa mulher também, que é fundamental. E a gente já saiu um monte do assunto. Se deixar, eu falo 5 dias. Doutora Isadora, eu estou amando esse nosso bate-papo, porque, assim, daí a gente vê a importância de se ter um profissional qualificado para te atender numa hora de tanta vulnerabilidade. Exatamente. Eu, como mulher, vejo o seguinte, nada melhor do que uma mulher para entender a minha dor, se eu passar por um momento de violência, né? E que bom que hoje a legislação brasileira acordou para isso, e hoje a gente tem advogadas e advogados não fazendo distinção aos homens, que, claro, tem homens muito qualificados, mas pessoas especializadas na Lei Maria da Penha, né? Sim. Então, gente, a gente viu aqui vários mitos e verdades sobre a violência que a gente sofre e às vezes passa desapercebida, e o quão é importante ter uma pessoa especializada ao nosso lado para resolver essa situação, né? Porque ninguém quer ser vítima de violência, não é mesmo? E, doutora Isadora, eu vi que você trouxe alguns mitos e verdades na sua fala, mas eu quero deixar bem institucionalizado. Então, assim, namorado quebrou o celular, arranhou o carro, violência patrimonial. Maria da Penha. Verdade. Violência patrimonial, não é dita, verdade. Muitas mulheres, eu acho que ao ouvir a sua fala, se identificou e viu que ela sofre violência psicológica. Violência psicológica. Entra Maria da Penha, é mito ou verdade? Claro, sim, verdade. Entra com toda certeza. E é o que muitas mulheres deixam passar, até chegar no ponto da violência física. E aí a gente tem a impressão de que o murro eu consigo comprovar, tá no meu rosto, tá a marca. E a violência psicológica, a gente deixa passar. O que eu vejo muito com as mulheres que eu trabalho? Não, ele vai mudar. É de verdade isso. Não, essa fala aqui não é um mito. As mulheres realmente falam isso. Ele vai mudar, ele vai melhorar. Foi só dessa vez. Porque geralmente o agressor volta numa forma muito arrependida. Eu não sei se você sabe, eu já fui vítima de violência doméstica e familiar, e muitos anos atrás, antes de eu ser advogada, eu estava no meu primeiro semestre da faculdade. Me arrependo até hoje de nunca ter registrado uma ocorrência, mas porque eu ouvi de uma pessoa próxima, quando eu consegui falar sobre o que eu estava passando, eu ouvi de uma pessoa próxima a mim a seguinte frase: amiga, não vai não na delegacia, porque lá você vai ser tratada como mulher de bandido. Lá você vai ser tratada como uma qualquer. Vai ficar o resto da vida registrado que você foi vítima de violência, e isso é mal visto. Deixa isso pra lá, termina com ele e deixa isso pra lá. Isso depois ele ter chegado, né? E nesse dia, ele tinha chegado na porta da minha casa. Já tinha passado todo tipo de violência psicológica que você imaginar. Já não existia. A Isadora que existe hoje aqui, ela foi reconstruída através de uma terapia e muito esforço. Porque a violência psicológica faz isso. Ela faz você limitar o que você acha que você pode conseguir na sua vida. Ela vai muito além de um murro. O problema é quando tira a vida. E pode acontecer. Já chegou o caso de eu ter que falar para amigas minhas: olha, eu preciso te falar porque eu não posso ser omissa. Dessa vez foi só isso, mas eu não quero um dia ter que chorar em cima do seu caixão por nunca ter falado para você. Sai desse relacionamento. Então, também não sejam omissos. Outra coisa, a denúncia ela não precisa partir somente da vítima. Qualquer transeunte pode fazer a denúncia. Então, imagina quantas vezes eu já estive em shows, fui vítima de violência mesmo, violência. Que acontece muito, né? Adoecida psicologicamente, porque as pessoas não entendem que a mulher que está nessa situação, ela está adoecida. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Não é a mulher não é porque ela quer estar nessa situação, é aquela frase ridícula que eu odeio. Porque gosta de apanhar. Não, volta
gosta, não, porque deve gostar. Não, gente, não é. Essa pessoa, ela não está bem. E eu te garanto, passe anos da sua vida sendo vítima de violência psicológica, e aí você volta aqui para me dizer se essa pessoa não vai estar doente. É praticamente impossível, sabe? Então ela precisa de ajuda. E é por isso que a lei deu para que o vizinho que está ouvindo a briga, o quebra-pau, ligue para a polícia e fala: olha, meu vizinho está quebrando tudo dentro de casa e a mulher está gritando. A polícia vai, entendeu? Então não sejam omissos. Pensem com esse pensamento mínimo, fechado, de pessoas retrógradas que acham que tá vendo isso, o que quer? Não, porque toda semana tem eles dois ali brigam. Eu não me meto. Não se meta. Se meta, porque muitas vezes... Mexe a colher sim, porque você pode estar salvando uma vida. E, gente, outro mito desmascarado aqui, de que você às vezes vê uma mulher bem vestida, bem estruturada, com nível de educação elevado, às vezes a gente julga e acha que ela nunca passou por uma violência doméstica. Às vezes é ela que está passando. Mito, violência doméstica não tem cara. Violência doméstica não, psicológica não tem rosto. Todas não tem nível de... Não tem. Essa minha amiga que me deu esse conselho para eu não ir na delegacia, ela estava se formando em direito. Mas exatamente. Por quê? E o julgamento das pessoas está ao nosso redor, ele está inserido. Estrutural. É estrutural. Doutora Isabela, desculpa, doutora Isadora, outro mito e verdade. Perfeita. A mulher, ela entendeu que ela precisa fazer a denúncia, ela procurou um apoio especializado, fez a denúncia. Muitas mulheres, antes de chegar no momento da denúncia, ela volta atrás porque ela tem filhos e ela tem medo da reação. Mito ou verdade? Após a denúncia, o casal que tem filhos, os filhos ficam proibidos de ver o pai que é o abusador? Mito, com certeza é um mito. A lei, apesar de muito vaga, eu ainda acho, mas ela tem vários institutos para tratar sobre diversos assuntos. Não é à toa que nós temos um livro tão grande para falar de lei. Então, nós vamos ter a lei que vai falar sobre os alimentos da criança, sobre a visita com o pai, sobre a guarda. É em outro processo que você vai resolver isso. A agressão foi com você. A criança, ela tem o direito de ter acesso aos pais. O direito não é dos pais, ao contrário do que pensa. Os pais também têm direito, mas, a priori, o direito é do menor em ter os pais convivendo com ele. Então, se você foi vítima de violência doméstica, registre a sua ocorrência e prossiga com o seu processo. E você vai entrar com uma ação de regulamentação de visitas e guarda, vai informar que existe um processo de pensão alimentícia ou um inquérito ainda, muitas vezes, né, em andamento, ou se já tiver medida protetiva deferida, você vai colocar lá nesse processo. No meio desse processo, o juiz vai determinar como que será feita as visitas, porque a criança continua fazendo as visitas. Geralmente, o que o juiz determina? Da mãe você não vai se aproximar, não adianta. E muitos dos agressores, dentro do processo, demonstram: não, mas não tem como eu entregar se não for para a mãe. Ou então falam no telefone: não, se não for você que me entregar, eu não vou buscar a criança, para ameaçar. Mexer em coração de mãe não é difícil, né? O que mais dói no coração é um filho. Exatamente. Então, é a vulnerabilidade, né? E eles usam muito disso. Geralmente, o agressor, ele é muito manipulador, né? Sim. Então, eles usam disso, mas não. O juiz vai determinar o quê? Que a avó leve a criança até o encontro do pai, que ele busque a criança com um tio, que ele mande outra pessoa buscar a criança na casa, se só tiver a mãe. Vai ter que dar um jeito mais perto da mãe. Ele não vai chegar. Porém, longe do filho, ele também não vai ficar. A não ser que tenha violência contra a criança também. Aí nós já entramos em outra esfera, Gente, olha, que papo esclarecedor. Gente, resumindo, o que é mito? A Maria da Penha não se aplica somente a pessoas casadas ou com união estável.
A Maria da Penha, ela nos protege, é verdade, Maria da Penha nos protege da violência psicológica, física, patrimonial, né? Que muita gente não sabia disso. Outra verdade, Maria da Penha não separa pai de filhos, né? Não. E outra verdade, na dúvida, sofreu violência, procure apoio especializado. Tem vários canais de apoio, que inclusive a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo, e procure uma pessoa, um advogado ou uma advogada especializada, como é a doutora Isadora. Doutora Isadora, amei o nosso bate-papo. Você esclareceu muito, e eu queria que você deixasse um recadinho para as mulheres que se identificaram com o seu discurso e querem saber mais e entrar em contato. Gente, tem muita coisa ainda que a gente poderia falar aqui, preferência em divórcio, deferimento de pensão alimentícia dentro da própria ação criminal, juiz penal determinar alimentos. Tem tanta coisa. A Lei Maria da Penha, ela é uma lei riquíssima e que nós temos que utilizá-la de boa forma. O que eu gostaria de dizer é, se você é vítima de violência doméstica, e a gente sabe quando a gente um dia alguém falou para mim que eu não registrasse uma ocorrência, infelizmente eu ouvi essa pessoa. Mas tá tudo bem, eu peguei o que aconteceu de ruim comigo e transformei em algo bom, abri uma ONG para atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. E uma coisa muito importante que eu falo muito com todas as minhas clientes é que procure ajuda psicológica. É fundamental para você ver o que aconteceu, para você ver por que você aceitou aquilo, por que chegou até esse ponto, o que isso causou em você, para você poder melhorar. Porque uma coisa eu sei, há 10 anos atrás eu fui vítima de violência e uma das coisas que o agressor falava para mim é que eu nunca seria advogada. E aqui estou eu hoje. Ele disse que eu nunca teria dinheiro. Graças a Deus, hoje eu tenho em abundância. Coisa boa. Mas porque eu procurei ajuda depois de tudo que passou, porque as palavras dele entravam na minha mente, na minha cabeça. E quem é vítima de violência e está me ouvindo agora sabe que entra. O que eles falam pra gente, a gente começa a tornar como se fosse verdade. Eu pesava 49 quilos, hoje eu peso 62 quilos. E ele falava que eu estava gorda, e eu acreditava, eu não comia. Eu tinha que comer escondido dele, porque ele falava que eu estava gorda. Era violência. Então, a violência, ela tem muitas formas. Converse com um advogado, procure um profissional da sua confiança, alguém que você se sinta à vontade. E, pelo menos, converse, dá essa chance para o advogado. Advogado não morde, eu prometo. A gente é bonzinho. A gente é meio psicólogo, a gente deixa chorar, não tem problema. A minha mesa de reunião já viu mais choro do que vocês podem imaginar. E ali é uma pessoa que vai te entender e vai poder te orientar do que você pode fazer e ser um suporte para você. Procure um advogado da sua confiança. É muito importante nesse momento da sua vida. Isadora, não tenho dinheiro para contratar um advogado. Procura uma ONG, procura a Defensoria Pública, vá à delegacia, procure orientação, mas não deixe de fazer isso. E é isso, gente. Isadora, eu estou, assim, muito grata por você ter compartilhado a sua história aqui com a gente, porque também não é fácil compartilhar uma história de violência. E, meninas, mulheres líderes, a doutora Isadora é um exemplo. É possível, sim, dar a volta por cima. A melhor estratégia é a felicidade. É o que o seu agressor não quer ver. É você bem, é você feliz. Mas você sabe se você está bem ou feliz. Só você sabe, só o seu coração pode dizer. E, gente, estamos aqui para dar ajuda, apoio. Doutora Isadora, muito obrigada pela sua contribuição. E a nossa audiência, e eu espero vê-la na nossa reunião de network no final do mês, para a gente se abraçar, para a gente conversar, para a gente trocar ideias e informações, porque você abriu brilhantemente o nosso bate-papo, que conhecimento é poder. É
É isso, meninas. Muito obrigada. Homens, espero que isso tenha trago reflexão para vocês sobre como agir até mesmo com mulheres que estão passando por esse tipo de situação e entender um pouquinho o que a gente passa no dia a dia, porque a luta das mulheres não é só das mulheres, ela também pertence aos homens, né? Então, gente, muito obrigada, adorei o programa, e aqui na descrição desse vídeo tem os contatos da doutora Isadora. Se você quiser bater um papo, garanto que ela vai te receber de braços abertos. Tchau, gente, bom dia, boa noite, não sei a hora que você está vendo esse vídeo, e até mais. Tchau!